Opa! Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Vamos para mais uma meditação. Livro 3, capítulo 3, que eu vou chamar aqui de capítulo 40. Hoje é como as palavras de Deus devem ser ouvidas em humildade e como muitos não a ponderam. Seja bem-vindo, Padre Tiago, que bênção. Eu faço aqui uma meditação da imitação de Cristo, aqui todos os dias nesse horário. E bem-vindo para acompanhar aí, é um momento bem rápido. Então, o tema de hoje é como as palavras de Deus devem ser ouvidas com humildade e muitos não as ponderam. Bom, vou ir já dando início, porque a leitura de hoje é um pouco extensa. E no final tem uma oração. Vou estar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, colocamos à tua disposição, colocamos a nossa vida, colocamos a nossa mente, o nosso coração, que se eu possa me inspirar as palavras corretas, se eu possa me inspirar, através da minha boca, palavras para edificar nossa caminhada, para nossa santificação, de cada um que está vendo, cada um que vai ver. Amém. O primeiro parágrafo. Jesus, ouve, filho, minhas palavras, palavras suavíssimas que excedem toda a ciência dos filósofos e sábios deste mundo. As minhas palavras são espírito e vida, e não se devem interpretar humanamente. Não se devem ser abusadas, palavra vã complacência. Não para vã complacência, mas devem ser ouvidas em silêncio e recebidas com humildade e grande afeto. A alma, e disse eu, bem-aventurado homem a quem instruís, Senhor, e lhe ensinais a vossa lei, para suavizar-lhe os dias maus e dar-lhe consolo neste mundo. Jesus, eu, diz o Senhor, desde o princípio o ensinei aos profetas, e ainda agora não cesso de falar a todos, mas muitos são insensíveis e surdos à minha voz. A muitos agrada mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Mais facilmente segue os apetites da carne que o preceito divino. O mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas, e é servido com grande ardor. Eu prometo bens sublimes e eternos, e só encontro frieza nos corações dos mortais. Quem há que me sirva e obedeça em tudo com empenho, como se serve ao mundo e aos seus senhores. Envergonha-te, Sedom, diz o mar. Em Isaías 23:4 vai dizer. E se queres saber por que, houve motivo. Por um pequeno salário se empreenderam grandes viagens, e pela vida eterna muitos nem dão um passo sequer. Busca seu lucro vil, por um vintém, às vezes há torpes brigas, por uma ninharia e promessa mesquinha, e não se teme a fadiga, nem de dia nem de noite. Bom, vou já falar aqui, Então ontem, nesse livro já está falando, da comunicação com Cristo, da consolação interior. E a meditação de hoje foi muito boa, que a verdade fale dentro de nós. Você ouvir a voz de Deus. E ele vai continuar aqui, Jesus vai continuar aqui, chamando-nos a ouvir ele. Diz que ele nos dá palavras suaves, palavras que excedem toda a ciência dos filósofos e sábios deste mundo. Isso é muito interessante. Muito interessante, eu não tinha percebido antes, percebi agora. E como que assim, quantas pessoas aí, filósofos deste mundo, que baseado só na humanidade, baseado só na razão, dizem que Deus não existe, dizem tantas coisas, que nós sabemos que não é verdade. Quantas filosofias vãs aí nesse mundo, quantas religiões vãs que não servem a Deus. E não, as palavras de Deus são sábias e não devem se interpretar humanamente, ou seja, tipo o caso daquela pessoa, geralmente os evangélicos, que pegam a Bíblia, interpreta do jeito que quer e abre uma igreja. Não deve ser feito isso. E a Bíblia tem todo um linguajar, não é essa palavra, mas enfim, duplo, de duplo significado. É algo que aconteceu na época, mas é algo que se atualiza para hoje da mesma informação, do mesmo jeito,
né? Nem muita coisa deve ser levada ao pé da letra, né? E que nem quando Jesus disse, se sua mão leva a pecar, arranca, né? É melhor entrar no céu sem mão do que com mão ir para a condenação. Não é literalmente isso, não é cortar a mão com uma faca, mas sim é ver, pedir para Deus para superar aquele pecado que a sua mão está levando a cometer. Agora é o seguinte, ó, então a conversa de uma alma com Jesus, e aqui no terceiro parágrafo vai dizer algo que dói no coração ouvir, viu? Não cesso de falar a todos, mas muitos são insensíveis e surdos à minha voz. Muito mais agrada a voz do mundo, com seus preceitos temporais e mesquinhos, e os apetites da carne do que o preceito divino. Irmãos, triste de ver isso, né? E ver realmente nesse mundo que nós estamos, né? Cada vez coisas mais más, mais perversas, mais mundanas, sendo aí discutido no mundo, né? Porque as pessoas se afastam de Deus. Porque as pessoas, né, e até mesmo, né, antes de entrar de qualquer religião, não respeitam, não tem respeito por si próprio, não tem respeito pelo outro, não tem respeito pela vida. É que nem posso citar, né, grande absurdo que temos hoje em dia, que é o aborto. É um grande absurdo. É como que você vai justificar a morte de alguém? Não é questão de brigar por migalhas. Ah, mas até 2 semanas não é vida. Ah, mas até 6 semanas não é vida. A partir do momento que fecundou a vida, vi uma vez um vídeo que pessoas mostravam, um cara mostrava para as pessoas os abortos sendo realizados, né? Você já viu mãozinhas de crianças sendo esmagadas, né? Tivemos o caso aí, infelizmente, da menina de 10 anos, né? Um bebê de 6 meses, um bebê grande já, foi cruelmente abortado, também esmagado, né? Então, né, é mais triste, né? Nesse pensamento, quantos que não ouvem mais a voz de Deus? Nesse pensamento mudando, né? Ah, não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso de casamento, não preciso daquele outro. E assim, né, até o próprio Deus, né? Dizem ainda, não preciso de Deus, né? E pronto. E vivem suas vidas, né? E ainda acham que tem paz com Deus, e ainda acham que, né, que estão numa vida feliz, né? Isso que eu tenho esse livro. Continuando. Ah, tá. Outra coisa interessante que chamou a atenção aqui, ó. Às vezes há torpes brigas, brigas que não levam a lugar nenhum, brigas, né? Então vai aqui o conselho, né, para aquela pessoa que é mais explosiva, né? Para aquela pessoa que é outra coisa que a gente vê também, né? Quantas pessoas explosivas, quantas pessoas, qualquer coisa que alguém fala, já sai falando palavrão, já sai xingando, né? Mas uma pessoa dessa não pode manter uma relação, seja de relacionamento mesmo, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Não dá para viver com uma pessoa assim, né? Que não quer obedecer ninguém, só responde com grosserias. Continuando. Mas que vergonha pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, para a honra suprema e para a glória sem fim. O menor esforço nos cansa. Envergonha-te, pois, servo preguiçoso e murmurador, por serem os mundanos mais solícitos para a perdição do que tu para a salvação. Procurem eles mais o gosto da vaidade e tua verdade. Entretanto, não raro, a esperança não nos engana, mas encontra mas em minha promessa ninguém falta, nem despede com as mãos vazias ao homem que me confia. Daria o que te prometi, cumprirei o que te disse, contanto que se persevere fiel no meu amor até o fim. Eu sou quem remunera todos os bons, e sujeito a provas duras todos os devotos. Grava minhas palavras em teu coração e bendita e medita-as atentamente, e porque te serão muito necessárias na hora da tentação. Coisas que agora não entendes quando lês, entenderás quando te visitar. De 2 modos costumo visitar meus eleitos, pela tentação e pela consolação. 2 lições que lhe dou cada dia uma. Numa arrependo-lhes os vícios e noutra exorto-os o progresso na virtude. Quem ouve minha palavra e a despreza, por ela será julgado no último dia. Então, antes da gente finalizar aqui com a oração, né, que é os parágrafos seguintes, então, novamente, né, Deus diz, né, e uma coisa que eu gosto muito é uma frase, acho que é de São João Maria Vianney, né, que é necessário muito mais trabalho para ir para o inferno do que para ir para o céu. E isso é verdade. Né, porque para ir para o céu, basicamente, é o que? A gente entregar nossa vida a Deus. Claro que no começo é difícil, talvez, é difícil entregar algumas coisas. É difícil, né, principalmente no tipo caso, né, de quem era dado aí nos amores mundanos, né, renunciar a isso no começo.
Mas enfim, depois é basicamente a gente confiar em Deus, a gente esperar, né, entregar nossa vida a Jesus. Isso é fácil, digamos assim. Depois que passou as batalhas, a gente tem que ver também, né, como diz uma leitura anterior também, né, a cruz ela vai ficando leve. A gente vê que muitas vezes aquilo que a gente colocava como grave, né, não era tão grave. Né? Então a gente vai tendo um fardo leve, né, como diz Jesus, inclusive, né, para ir a Ele que o fardo dele é leve. E diz, né, é mais os mundanos são solícitos para a perdição do que tu para a salvação. Ou seja, né, quanto esforço é necessário para se trilhar um caminho de perdição em contraponto para o caminho da salvação é mais fácil. Gente, agora lembrei, uma vez eu estava vendo, que próximo de casa, né, como é uma situação, uma vez no domingo à noite, estava voltando o grupo de oração, né, num frio muito grande, numa chuva. Eu falo, putz, agora pegamos o guarda-chuva e logo, né, e vi o pessoal lá lá do ponto da droga, né, lá passando frio, e com guarda-chuva lá, fraco. Eu fico pensando, putz, eles não foram no grupo de oração, mas estão lá se sacrificando, passando um aperto por conta da droga. Então é que eu digo pra vocês, depois que eu falo, a juventude não falta força. A juventude tem força, tem perseverança. Só falta guiar pro caminho de Deus. Então é isso, né? Aí diz, né, vai dar um puxão de orelha que serve para todos, né? Envergonha-te, servo preguiçoso e murmurador. Eu quero dizer para você, irmão, às vezes você vê essa meditação aqui, acha que eu, porque tá falando aqui que eu sou perfeito, que eu sou, né, que eu me acho sem defeitos. Mas não, irmão. Preguiça e murmuração, todos nós podemos cair a qualquer momento. Ninguém está livre. Então saiba que nem tudo que eu falo aqui primeiro é para mim. Né? E para eu pregar isso, eu tenho que estar com a vida conforme. Né? Porque eu tento pregar e a minha vida não está conforme. Então é isso, beleza. Aí parágrafo 5, né, antes da parte final, que Deus usa da aprovação, mas também da bênção. Né? Então a gente tem que ver que é necessário também a aprovação para nos purificar dos nossos pecados. Então, finalizando aqui, o livro ele vai dizer que tem uma oração para implorar a graça da devoção a Deus. Então vamos realizá-la junto. Meu Senhor e meu Deus, vós sois todo o meu bem, e quem sou eu para me atrever a falar-vos? Eu sou vosso humilde servo, um simples verme, muito pobre e desprezível do que sei e ouso dizer. Lembrai-vos, Senhor, de que sois bom, justo e santo. Vós tudo podeis, tudo dais, tudo encheis, e só o pecador deixais vazio. Lembrai-vos das vossas misericórdias, enchei o meu coração com a vossa graça, pois não quereis que sejam sem fruto suas obras. Como poderei eu, nesta miserável vida, suportar-me a mim mesmo, e se não me confortar a vossa graça e misericórdia? Não desvieis de mim vossa face, não demoreis a vossa visita, não me tireis o vosso consolo, para que não fique a minha alma diante de vós, qual terra sem água. Ensinai-me, Senhor, a fazer a vossa vontade. Ensinai-me a andar em vossa presença, digna e humildemente. Pois vós sois minha sabedoria, que em verdade me conheceis antes de ser feito o mundo e antes de eu nascer na terra. Leila, seja bem-vinda. Só para saber, se mandou uma solicitação para participar aqui da live. Tá certo isso? Então responde aí para mim, hein? Bom, a lição de hoje, né, em resumo, é isso, né? Deus quer que a gente ouça mais a palavra dele. Né? Deus quer que a gente esteja mais com ele. Né? Quantos preferem tantas coisas mundanas, né, do que ouvir a voz de Deus? Amém? Essa é a lição de hoje.
Oi, boa noite. Eu terminei, desculpa, eu vou. Deixa eu encerrar aqui, tá? Bom, não sei quem pediu para participar, né, mas enfim, então encerramos aqui essa live. Então que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho.